Henker que vive duas vezes. Capítulo 36. A cobra de Akasha, 4. Capítulo 36. Cobra de Akasha, 4. Depois de sair da casa de Galliard, Yon-Woo correu para o local onde a cobra de Akasha deveria aparecer. De acordo com a paisagem que viu no diário, o local deveria estar repleto de várias pedras altas que pareciam árvores em uma floresta. Mas quando Yon-Woo chegou, todo o lugar estava em ruínas. Como diabos eles sabiam sobre este lugar? Ninguém deveria saber disso, exceto Artia. Eu só poderia explicar nosso encontro com a cobra de Akasha como um encontro de sorte. Tínhamos acabado de passar por aquele lugar no momento em que ele se manifestaria e tivemos sorte de Galliard estar lá para nos ajudar. Porém, posso afirmar com certeza que a experiência daquela época nos uniu e nos ajudou a ser quem somos. Pelo que ele sabia, a cobra de Akasha só deveria ter aparecido nos últimos 3 dias. Mas os vestígios deixados aqui apontavam para pelo menos uma semana atrás. Yon-Woo examinou a área próxima para o caso de a cobra que Fante e Edora lutaram poder ser uma farsa semelhante. No entanto, caramba, você quebrou minhas expectativas. Yon-Woo foi capaz de encontrar o corpo da cobra de Akasha quase despedaçada além das rochas desabadas. Uma cobra do tamanho de algumas montanhas rochosas juntas estava agora morta na frente dele. Cada escala era tão grande quanto o próprio Yon-Woo. Seu corpo também era tão longo que parecia não ter fim. Apesar de ser a morte, sua ferocidade ainda permanecia em seu corpo. A mera visão disso o impressionou muito. Yon-Woo examinou meticulosamente a carcaça da cobra de Akasha com a última esperança de que Fante e Edora pudessem ter deixado algo importante para trás. Mas mesmo o seu esforço foi inútil. Eles já haviam levado as partes mais importantes da cobra de Akasha, como a essência e a glândula de veneno. Foi a evidência apontando que Fante e Edora caçaram a cobra de Akasha com um propósito em mente, assim como Yon-Woo. Mas como diabos eles o mataram? Yon-Woo estalou a língua ao se afastar alguns metros da carcaça. Mesmo assim, ele ainda não conseguiu capturar todo o seu corpo dentro do seu campo de visão. E quanto mais ele olhava, mais ele se perguntava. A cobra de Akasha não era um monstro que pudesse ser caçado tão facilmente. Sua força era tão grande quanto seu tamanho, então normalmente era difícil até mesmo abordá-lo. Em particular, o veneno que escorria de suas presas era forte o suficiente para derreter rochas. Nem mesmo 10 ou 20 jogadores seriam suficientes para matar este monstro. Mas como os dois o mataram? Isso significava que seu poder era incomensurável? Ou havia algo mais que ele não sabia? Eu não entendo como eles conseguiram invocar a cobra de Akasha em primeiro lugar. Mesmo que eles usassem o cálice de Undine, como eles invocaram a cobra de Akasha tão cedo? Poderia ser uma mágica, ou talvez outra maneira que ele não conhecia. Todos os tipos de pensamentos passaram pela cabeça de Yon-Woo, e depois de um período de reflexão, apenas um pensamento restou em sua mente. O que eu faço agora? Yon-Woo tirou a máscara por um momento e varreu o rosto nu com a mão. Foi quase a primeira vez que ele tirou a máscara desde que entrou no tutorial. É assim que as coisas estavam confusas em sua cabeça. Ele sentiu necessidade de sentir o vento para organizar seus pensamentos. A peça escondida que ele almejava desde o início do tutorial havia desaparecido no ar. A única razão pela qual ele estava tão confiante em alcançar os primeiros colocados foi por causa da cobra de Akasha. Mas pensando bem, ele sentiu que tinha sido muito complacente. Agora ele podia entender como Fante e Edora conseguiram acumular uma quantidade tão inacreditável de pontos de karma. Mas não adiantava chorar pelo leite derramado. Todos os seus esforços já haviam sido desperdiçados. Então ele teve que fazer algo para compensar isso. Yon-Woo abriu rapidamente a janela de classificação do tutorial. Classificação do tutorial. 1. Edora, 64.571 pontos. 2. Fante, 58.774 pontos. 3. Khan, 57.300 pontos. 40. Desconhecido, 40.980 pontos. Você. Há uma diferença de 20.000 pontos entre mim e Edora. A diferença ainda está diminuindo constantemente. Yon-Woo estreitou os olhos. E se eu acumular tantos tokens quanto possível na seção E? Limpar todas as peças escondidas deixadas na seção F e fazer uma reviravolta na seção G? Yon-Woo quebrou a cabeça e tentou formular hipóteses sobre várias situações, mas nenhuma delas parecia possível. O tempo está muito apertado. Na melhor das hipóteses, acabarei ultrapassando o 11º posto. Talvez em 8º se eu tiver sorte. Não há como chegar primeiro. Yon-Woo teve que terminar o tutorial em primeiro lugar. Só assim ele estaria um passo mais perto do dia da sua vingança. Seria tudo em vão se ele não pudesse ser o primeiro. Além disso, para completar o processo de sucessão ele precisava da essência da cobra de Akasha. Então agora que ele não conseguia colocar as mãos nisso, tudo estava uma bagunça. Neste ponto, ele teve que revisar completamente seu plano. Mas, por enquanto, não havia nada que ele pudesse fazer a não ser fazer o melhor para acumular pontos de karma até o último minuto do tutorial. No final, Yon-Woo decidiu deixar o local pensando que deveria gastar seu tempo para conseguir mais pontos. Mas então. Espere um segundo. O que é isso? Yon-Woo viu algo pouco antes de ir embora.
Foi do outro lado que ele não procurou direito. Várias pegadas foram encontradas ao longo da cabeça da cobra e havia vestígios de fortes impactos em seu crânio. A princípio, ele pensou que isso tivesse sido feito por Fante e Edora durante a luta com a cobra. Não, esta ferida foi definitivamente feita após sua morte. É até recente. Era uma evidência de que havia outras pessoas que vieram aqui antes de Yon-Woo, além de Fante e Edora. Deve haver algo nisso. O instinto de Yon-Woo estava lhe dizendo que havia algo. Por outro lado, ele achou que deveria seguir em frente para acumular mais pontos de karma. No entanto, vamos dar uma olhada. Yon-Woo decidiu confiar em seus instintos, desta vez. No campo de batalha, seguir esse tipo de instinto animal muitas vezes trazia resultados indesejados. Pate asterisco. O corpo de Yon-Woo disparou no ar quando seus pés atingiram o chão. Seus movimentos ficaram muito mais leves graças à mudança seguida no aprendizado de Shunpo. Eles eram definitivamente mais polidos e rápidos. Você aprendeu como lidar livremente com os movimentos do seu corpo. A proficiência da habilidade, Shunpo, aumentou 1,2%. Taque asterisco. Yon-Woo conseguiu alcançar a cabeça da cobra depois de pisar em seu corpo algumas vezes. Perto do topo do crânio, havia várias marcas. Como se ele tivesse sido atingido repetidamente por um grande machado. Quem quer que fossem, tentaram tirar algo do crânio. O que poderia ser? O cérebro. Até onde ele sabia, as únicas partes úteis da cobra de Akasha eram sua essência e sua glândula de veneno. O resto eram grandes pedaços de corpos, mas de pouca utilidade. E eles levaram o cérebro. Mas por quê? Observando o tamanho das pegadas deixadas, Yon-Woo poderia facilmente inferir a identidade do grupo que roubou o cérebro. Eles são orques. Yon-Woo de repente se lembrou do que seu irmão havia dito em seu diário. Vários monstros na seção e tinham costumes diferentes de acordo com o ambiente. Entre eles, os orques localizados na parte oriental da seção homenageavam a cobra de Akasha, que há muito era proprietária da área desértica oriental. Muitos monstros diferentes viviam em matilhas na seção E. Grupos de homens lagartos eram normalmente vistos no pântano norte, e a selva oeste era habitada por goblins e kobolds organizados em aldeias. Orques tinham assentamentos na área desértica oriental, e apenas os trolls e ogros viviam de forma independente na região sul. Mas só porque os orques estavam presentes em grande número no deserto oriental. Isso não os tornava os proprietários das terras. Nas profundezas do subsolo, vivia a cobra de Akasha. Às vezes, a cobra de Akasha vinha à superfície e atacava seus assentamentos. Para os orques, era um símbolo de pavor e medo. Consequentemente, eles tinham o costume de adorar a cobra de Akasha como um deus. E parecia que os orques notaram a morte da cobra de Akasha e arrancaram seus cérebros com algo em mente. O que eles estavam planejando fazer com isso? Se estivessem realizando rituais, poderiam tê-lo feito aqui ou levado para seus assentamentos. Mas os rastros levavam a outro lugar, na direção oposta de onde os assentamentos orc estavam localizados. Deve haver algo ali. Sem mais demora, Yon-Woo saiu correndo seguindo a trilha. Switch asterisco. A trilha passava pelo corpo da cobra de Akasha e avançava pelas ruínas. À medida que ele avançava pela trilha, o deserto começou a desaparecer com o aparecimento de montanhas rochosas maiores e mais íngremes. Era um lugar onde nem mesmo seu irmão esteve. Ele viajou tanto que logo acabou chegando ao final da seção E. Yon-Woo foi parado por um penhasco infinitamente alto. A Grande Muralha. Este é o extremo leste da seção E então. Yon-Woo examinou o penhasco com seus olhos dracônicos. Os rastros dos orques terminavam em frente a um túnel no fundo do penhasco habilmente escondido por pedras e árvores. O que eles estão fazendo em um lugar como este? Yon-Woo entrou no túnel imediatamente. Naquele momento. Você é o primeiro jogador a entrar no túnel da cobra de Akasha. Você adquiriu 1000 karma adicionais. O que? Yon-Woo ergueu os olhos para a mensagem inesperada. Um túnel de cobra? Algo que tem a ver com a cobra de Akasha? Baque asterisco. Baque asterisco. Yon-Woo sentiu seu coração bater forte. Sem falar no irmão, nem mesmo Galliard sabia dessa caverna. É por isso que Galliard teve que esperar um tempo definido para enfrentar a cobra de Akasha cada vez que o tutorial era reiniciado. Mas se tivesse uma caverna, seria uma história totalmente diferente. Pode haver um ovo, uma cobra ou seu companheiro dentro desta caverna. E o fato dos orques terem vindo aqui carregando seu cérebro deve significar que havia algo escondido dentro dele. Pelo menos algo igual em valor à cobra de Akasha. Yon-Woo tentou ser o mais furtivo possível e entrou no túnel. Quanto mais fundo ele ia, mais altos se tornavam os ruídos vindos dos orques. Então, quando Yon-Woo entrou em uma grande cavidade, ele testemunhou dezenas de orques alinhados ao longo do vasto espaço aberto. O que é isso? Vagabundo, vagabundo asterisco. Ao som dos tambores, os orques faziam uma profunda reverência de maneira reverente. Foi uma cena que lembrava um ritual religioso solene. No final do altar havia uma pilha de orques e homens lagartos mortos, e acima dela havia uma bandeja contendo o cérebro da cobra de Akasha. Esses orques são loucos. Yon-Woo franziu a testa diante da loucura turbulenta dos orques e se abaixou o máximo que pôde.
Ele sentiu que poderia acabar preso ali para sempre se causasse algum distúrbio. Só então. Kung asterisco. O que parecia ser um orc xamã levantou-se de seu assento, batendo forte no chão com sua bengala enquanto gritava uma oração com uma voz cheia de loucura. Twinik, nosso Deus, assassinado pelos humanos perversos, levante-se da sua morte, pegue as almas dos nossos guerreiros, traga-se de volta à vida e ajude-nos a puni-los. Enquanto entoava a oração, o orc xamã tirou uma tocha de um braseiro próximo ao altar e colocou fogo nos sacrifícios. Correr asterisco. Como se tivessem sido lubrificados de antemão, uma chama feroz subiu dos corpos e os devorou completamente. Naquele momento, algo estranho aconteceu diante dos olhos de Yon-Woo. Quando um corpo é queimado, ele deve se transformar em cinzas negras, exalando um cheiro de queimado. Mas neste caso, os holocaustos no altar começaram a se transformar em uma coluna de fumaça turva no momento em que explodiram em chamas. Então a fumaça se acumulou no ar e logo foi sugada para o cérebro da cobra de Akasha que estava colocada na bandeja. Assim como uma esponja absorvendo água, a fumaça desapareceu rapidamente no cérebro. As oferendas empilhadas no altar desapareceram e o cérebro começou a se contorcer como se estivesse vivo. Quando todos os sacrifícios terminaram, algo saiu de dentro do cérebro. Kaa. Quando Yon-Woo viu o que era, ele não pôde evitar arregalar os olhos. Era uma cobra. Uma cobra de tamanho surpreendentemente pequeno em comparação com a cobra de Akasha, mas ainda assim parecia ter mais de 3 metros de comprimento. Uma jovem cobra de Akasha. A cobra gritou de fome. Kaa. Então, uma mensagem apareceu na frente de Yon-Woo. Missão oculta, cerimônia de ressurreição. Conteúdo. O corpo da cobra Akasha é composto de metade substância, metade espírito. Com energia suficiente, Akasha, a cobra de Akasha pode ser ressuscitada a qualquer momento. Orcs estão tentando trazer a cobra de Akasha de volta à vida com seu antigo ritual. Pare a cerimônia de ressurreição e mate a cobra antes que ela cresça. Recompensa. Yon-Woo arregalou os olhos de surpresa. Foi uma missão que dizia a ele para impedir os orcs de ressuscitar a cobra. Mas para Yon-Woo, apenas uma frase apareceu em sua visão. A frase que dizia que a cobra de Akasha poderia ser revivida. Naquele momento, uma grande ideia passou pela sua cabeça. A ponta dos lábios de Yon-Woo se curvou para cima. Se eu puder deixar a cobra de Akasha maior do que antes e pegar sua essência,